Igreja poderosa de Jesus. Tem algum crente avivado aqui nesse lugar? Glória a Deus. Então levante a sua mão, feche os seus olhos e fala assim: eu creio que a palavra de Deus sempre me abençoa, sempre me cura, sempre me corrige, sempre me restaura, sempre me dá direção. Fala, e hoje à noite não vai ser diferente. Eu vou me expor, eu vou abrir meu coração e Deus vai falar comigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Declaro sua vida debaixo da graça do Senhor, a sua família. Declaro tempo de avivamento, declaro tempo de reparo, declaro tempo de abundância na sua vida, que você vai acessar tudo aquilo que Deus já prometeu para a tua vida, que Deus vai acessar as profecias, você vai acessar as profecias que Deus já liberou sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou acompanhado aqui com a minha querida esposa, como o pastor Jacques já falou, nós estamos aqui desde sexta-feira. Hoje, essa nossa vinda aqui foi meio que rápido, porque nós temos alguns compromissos amanhã, lá, e eu precisava estar em São Paulo, então nós estamos até alterando aqui a liturgia do culto, né? Nosso jeito de fazer, exatamente para que eu possa chegar a tempo de não perder o voo. Então, entre tantas coisas que a Bíblia nos ensina, ela ensina um princípio que eu pessoalmente acredito que é a razão do sucesso de muitas pessoas, de muitas igrejas, de muitas empresas, de muitos ministérios, de muitas famílias, mas também é a causa de fracassos em ministérios, em famílias, em empresas, porque esse princípio muitas vezes é quebrado, e é quebrado sem nenhum tipo de, é grave, tipo assim, todo mundo faz, todo mundo quebra, e acha que está tudo bem, acha que não faz mal não, alguns acham até que é o jeito certo de fazer mesmo. Então eu quero falar de uma verdade bíblica, que a Bíblia inclusive brada nas suas páginas, e é uma verdade que, na minha opinião, é como se a igreja do Senhor Jesus precisasse ouvir com muito mais frequência, porque às vezes a gente vê comportamentos que estão muito na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Nós vivemos, que eu chamo, numa sociedade que ela é analfabeta sobre esse tema, e a outra razão é porque quando uma pessoa, um filho, um liderado, uma igreja, como eu disse, uma empresa, uma organização, ela flui nesse princípio, nós desatamos sobre nós uma bênção, que eu chamo de dividendos, de colheitas extraordinárias. Então, o que eu vou te falar hoje é um dos segredos, para a glória de Jesus, de muita coisa está acontecendo na minha vida, porque por alguma razão, em algum momento da minha vida cristã, ainda lá cedo, eu peguei isso, e meus olhos se abriram. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas olha, é algo assim que eu guardo no meu coração, para ficar alinhado com essa verdade do céu. Eu estou chamando a nossa conversa hoje de os dividendos extraordinários da honra. Os dividendos extraordinários da honra. Em Pedro, e isso é apenas um versículo, se você começar a estudar a Bíblia com os óculos, procurando o que a Bíblia ensina sobre honra, você vai ficar impressionado o quanto a Bíblia enfatiza e quantos textos bíblicos você vai encontrar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei.
A Bíblia, ela mostra que a honra é algo para ser praticado para cima, para baixo, para os lados. É como se fosse um princípio 360 graus. É claro que existe também, é claro e notório na Bíblia, que existe eu diria assim, um certo bônus e ao mesmo tempo uma certa seriedade quando existe desonra em relação a pessoas que a Bíblia deixa muito claro que é para praticar a honra. E uma das razões que eu gosto de falar sobre a honra, porque ela também é um gatilho que dispara a prosperidade na nossa vida. Algumas pessoas falam, por que eu não prospero financeiramente? Muitas vezes a razão que algumas pessoas não estão prosperando financeiramente porque estão quebrando o princípio da honra. O cara é trabalhador, o cara é honesto, ele faz tudo certinho, mas parece que tem uma trava na vida financeira dele, porque nutre no coração sentimento de desonra, tem atitudes de desonra. Existem muitas formas que a gente pode quebrar esse princípio. Agora, o que é honra? O que é honrar alguém? Já que a Bíblia está mandando a gente tratar todos com honra e está mandando a gente honrar o rei, ou seja, as autoridades. A Bíblia, ao nos mandar honrar, ela está mandando a gente fazer aquilo que o dicionário diz que é honra. O que é honra? Definição bem simples e bem literal da palavra honra é valorização. Nós temos que valorizar. Essa é a palavra sinônimo de honra. Então é atribuir valor a algo ou a alguém de forma prática e notória. É quando nós agimos com apreciação e não com desprezo, quando nós tratamos com estima, um olhar favorável, com respeito, com profunda consideração. É a valorização, é enxergar como algo importante e precioso. É isso que o dicionário define que é honra. E a Bíblia está mandando a gente fazer isso. A Bíblia está dizendo, olha, valorize. Agora, é muito importante nós entendermos que quando você começa a estudar a Bíblia, você vai descobrir que a honra, ela é um mandamento que tem uma promessa embutida para aqueles que praticam a honra. Todos os mandamentos da Bíblia são importantes, não resta dúvida, nós deveríamos saber quais são, entender e tal, mas a Bíblia mostra que tem alguns mandamentos que vêm como um bônus, se você cumprir. Eu costumo dizer que tem mandamentos que, se você obedecer, a Bíblia não está prometendo nada para você. Por exemplo, tem um mandamento que diz assim, não matarás. É um mandamento? Qual é a promessa para você se você não matar alguém? Não tem. A única coisa é que você não vai ser preso, vai ser preso, ou se matar, e não vai ser preso se não matar. Tem muitos desses mandamentos sem promessa. Tipo assim, faça e está fazendo mais do que seu dever. Agora, tem alguns mandamentos na Bíblia que tem promessas. Deus falando, faça isso, que se você fizer, eu faço isso. É uma promessa embutida. E eu gosto de procurar esses mandamentos que tem promessa, né? Porque fala, esses eu quero com certeza obedecer. Não só porque eu agrado a Deus, mas ainda tem um bônus. E a honra é um desses mandamentos, e por sinal, o primeiro mandamento que vem com bônus, uma promessa. Em Efésios, no capítulo 6, Paulo escreve e repete o que está escrito ali no Pentateuco, e ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer os pais é justo, porque é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe,
este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Numa outra tradução, esse mesmo texto diz assim: filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe é o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter longa vida sobre a terra. Então veja, honrar é um mandamento que nos é colocado com um incentivo, porque Deus está dizendo, isso aqui é tão importante que eu vou incentivar, e Ele colocou essa promessa. Agora, a recompensa da honra premia na nossa existência duas dimensões da vida mais importante e mais cobiçada. Quando eu peguei esse texto há muitos anos atrás, eu descobri, cara, Deus está me dando, na verdade são duas promessas nesse mandamento. Em relação à minha existência, Deus está dizendo, eu vou te dar as duas coisas que todo mundo mais quer em relação à vida, que é quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. É muito raro encontrar alguém que não quer viver muito. Longevidade é um presente. Eu falo para Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, Pai. Eu sei que o céu é lindo, é maravilhoso, diz que lá tem rua de ouro, tem anjo, tem um monte de coisa, mas olha, eu não estou apressado, Senhor. Fica tranquilo, pode dar minha vez para o outro, pode dar minha vez para outro, né? Não estou apressado, né? Pensa numa fila que eu não quero furar nunca na minha vida, pelo contrário, pode passar, fica à vontade, querido, fica à vontade, né? Eu quero viver muito, porque a vida é bela, é maravilhosa. Então, longevidade é algo que eu quero muito. Então, o que eu quero dizer? Deus está dizendo, eu vou te dar quantidade. Mas não é só quantidade. Ele está dizendo, eu vou te dar qualidade. Uma vida longa, mas maravilhosa. Para que tudo te vá bem. E seja o quê? E seja longa a tua vida. Na outra tradução diz, tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, deixa eu te falar, realmente os dividendos da honra não se trata apenas nessas duas dimensões, mas essas duas dimensões, elas são muito importantes, por isso que eu tenho procurado observar esse princípio na minha vida, porque a honra é como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou te promover, eu vou abrir portas, eu vou te projetar, eu vou te puxar para cima, eu vou te pôr em destaque, eu vou te abençoar, e enquanto você tiver os seus dias aqui na terra, que eu vou te dar muitos dias aqui na terra, por causa da honra. Então a honra nos permite acessar resultados que não há outra forma de acessar. Não há outra forma de acessar. É uma coisa que está embutida na promessa da honra. E eu já pesquisei na Bíblia vários lugares que tenham uma outra promessa, que tenha os mesmos benefícios e o mesmo bônus, né? A mesma promessa, e só encontrei essa na honra. A honra é como um imã, que se você começa a praticar, ela começa a atrair o favor de Deus para a tua vida. É como se pessoas que honram tivessem um negócio, uma força magnética que atrai o favor do céu para a sua vida. A honra também ela é uma semente de prosperidade, uma semente de conquista, uma semente de êxito. A honra, ela é uma semente que abre portas de acesso. É incrível isso, né?
Quando uma pessoa decide viver o princípio da honra, ela estabelece decretos sobre a vida dela, decretos nobres. Ela, como se ela estivesse dando ordens, como se ela estivesse dando decretos, e aqueles decretos começam a acontecer, e a vida dela começa a ser abençoada. Agora, alguns acham que honrar é apenas um caminho para abençoar os outros. Ah, mas Deus está me pedindo para abençoar pessoas, para tratar bem a pessoa, para valorizar aquele. Não, na verdade, a honra não é só um caminho para abençoar os outros. Pega essa chave aqui, porque é isso que é revolucionário. Na real, a honra é como se fosse um bumerangue. O bumerangue, ele volta para você. Você joga assim, ó, já viu aquele negócio brincando na praia, assim que você joga, e ele volta para você. A honra, ela não tem como objetivo final alcançar a pessoa que é o objeto da sua honra, senão você mesmo. Quando você honra, quem sai ganhando é você, e quando você desonra, quem sai perdendo é você. É um negócio extraordinário. Quando deixamos de honrar alguém que nós deveríamos, que faz parte da lista daqueles que nós deveríamos honrar, nós deixamos de receber algo, porque nós perdemos o benefício da honra. Então nós deveríamos honrar mais as pessoas, nem que seja por uma questão de inteligência, sabe? Então, cara, eu vou te honrar, pelo menos é uma coisa aqui dentro de mim, eu vou honrar, porque eu estou de olho na promessa. Eu estou de olho naquilo que vai voltar para mim, nos dividendos que eu vou receber. Agora você fala, pastor, mas isso não está errado? É Deus que está prometendo, por que vai estar errado eu cobiçar aquilo que Deus prometeu para mim? Né? Vai estar errado eu me apropriar, tomar posse daquilo que Deus já disse que Ele vai me dar, se eu honrar. Então é impossível honrarmos e não sermos recompensados por isso. É impossível, sabe, você nunca perde. Fala, pastor, mas você está pedindo para eu honrar uma pessoa que não merece honra? Falando, não sou eu, deixa eu deixar bem claro, não sou eu que estou pedindo nada para você, estou lendo a Bíblia. Vou te contar, irmão, de verdade, qualquer político que entrasse aqui hoje nessa igreja, qualquer político, presidente, deputado, vereador, seja lá que for, prefeito, mesmo que o cara seja um salafrário sem vergonha, tenha a prova, ele entrou aqui, nós precisamos honrar. Ah, mas pastor, eu não pego nem na mão. A Bíblia está dizendo, honrai o rei. Se ele merece essa honra, não é problema meu. O que a Bíblia está dizendo é honre. Isso para mim que é importante. Então não esqueça disso. Todos que honram a Deus e as autoridades delegadas foram extravagantemente recompensadas. Teve uma época que eu enfiei a cabeça na Bíblia e comecei a estudar esse tema. Falei, cara, eu quero entender. E você sabe, eu fiquei impressionado, né, como a Bíblia mostra, vez após vez, história após história, de como a honra é poderoso e afeta o nosso destino e a nossa história. Agora, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. Só os nobres honram sempre. Então eu pensei, eu não preciso ver o cara evoluindo, o cara que é objeto da minha honra. Quem tem que evoluir sou eu tenho que sair de uma condição de carnal e acessar o território da nobreza, porque só quando eu acesso o território da nobreza que eu vou honrar, porque só os nobres honram sempre. Qualquer um dá conta de honrar um pai maravilhoso, um pai que cumpriu o seu papel, que pagou o preço, que te deu conforto, pagou sua faculdade, tratou bem a sua mãe.
abraçava você, conversava com você, discipulava. Só um pai assim, até o diabo honra. Até o diabo fala, para que pai maravilhoso. Qualquer um dá conta, né? Qualquer um dá conta de honrar um professor maravilhoso. Difícil é honrar o professor de matemática. Qualquer um dá conta de honrar um pastor maravilhoso, um líder maravilhoso. Esse meu discipulador, pastor, vou levar ele para comer no coco bambu, porque pensa num cara que tem abençoado a minha vida, me ajuda, é presente, me visita quando eu estou doente, pergunta como é que eu estou. Agora, e quando o cara não é assim? Aí só os nobres honram. Só os nobres sabem que eu preciso honrar. Honrar sempre. Qualquer pessoa que a honra é devida, requer mais do que revelação, requer nobreza. Às vezes a gente até sabe assim, eu tenho que honrar esse cara, ele é meu pai. Mas só saber que eu preciso honrar não é suficiente. Eu tenho que ter um coração de nobreza e falar, eu vou honrar. Porque honrar exige postura, atitude, comportamentos que só é encontrada nos nobres. Porque o nobre, ele é nobre em todo o tempo. Não importa o que está acontecendo do outro lado, ele é sempre nobre. Ele é sempre nobre. Nós falamos com frequência essa frase, né? É muito comum a gente ouvir assim, devemos dar honra a quem honra merece. Eu ouvi essa frase por muito tempo, até que um dia eu estava lendo a Bíblia, eu pensei, cara, não é bem assim não. Se fosse só isso, só honrar quem honra merece, esse mandamento seria fácil de praticar, mas não é honrar quem honra merece. Não é honrar quem merece honra. Eu fui lá para o texto e o mandamento é bem diferente. Está escrito em Romanos capítulo 13. Lá ele diz assim, começa com uma palavra muito interessante. Romanos 13, 7 diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. Quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. E aí foi quando que eu me deparei que a Bíblia não está dizendo que é para a gente dar honra a quem honra merece. A Bíblia está dizendo assim, dar honra a quem honra é devido, é um dever. Por isso que a Bíblia começa dizendo assim, pagai. Porque é uma dívida, não é uma coisa de, o cara merece, está aqui, então, está aqui esse presente, está aqui minha honra, está aqui minha valorização, está aqui minha estima, está aqui meu coração, está aqui minha atitude correta. Não, é pagai o que é devido. Então, por isso que eu afirmo que só os nobres conseguem honrar com a honra que é devida. Porque nós precisamos entender isso aqui, precisamos entender que nem sempre a honra que Deus nos manda dar aos homens se trata de uma premiação pelo acerto deles, nem se trata de uma expressão de gratidão pela bondade que eles fizeram para nós, e nem tampouco significa uma aprovação de comportamentos, mas se trata de pagamento de uma dívida. Quando eu honro alguém que honra é devida, não quer dizer que eu estou feliz, que eu estou contente, que eu estou aprovando o comportamento dele. Não significa que é uma gratidão por algo maravilhoso que ele fez para mim. Não, eu estou honrando simplesmente porque a Bíblia diz, porque é devido a honra. É devida. Então, quando eu pago minha dívida, isso é uma evidência de caráter bom, uma demonstração de nível de revelação que tenho sobre a autoridade delegada e do nível de nobreza que há no meu coração. Quando eu pago, eu não estou pensando assim, o cara merece, não.
é mais ou menos assim: estou devendo para o Bradesco mesmo, gostando ou não gostando, eu vou ter que ir lá e acertar a minha conta, né? Eu tenho que pagar, porque é uma conta devida, uma dívida. Então, honrar quem honra é devida, nem sempre se trata apenas de demonstração de consideração, de gratidão, de admiração pela pessoa, mas demonstração de nobreza e maturidade. Eu fui lá e honrei. Talvez o cara é um salafrário, é um sem vergonha. Você não precisa mudar a sua opinião sobre ele. O que você precisa é tratar com a honra devida. Tudo bem, meu irmão? Paz do Senhor. Glória a Deus. Quem vai julgar e bater na cara dele não sou eu. Se alguém vai fazer isso, ou vai ser Satanás, ou Deus vai usar outra pessoa, porque eu não sei. Pegaram? O problema é dele. Eu vou honrá-lo. Deus não está nos pedindo para nós sentirmos emoções de honra, mas para nós termos atitudes de honra. Entendeu? Deus não está falando assim para você ter sentimentos de honra. Ele está pedindo para você ter atitude de honra, ações de honra, comportamentos de honra. Então, como eu disse, muitas vezes honrar será meramente uma decisão de fazer a coisa certa. Eu já conversei com pessoas que a história delas em família, o que o pai fez, vou te contar, cara. Emocionalmente dá vontade de a gente matar, fritar, cortar em pedacinho. Mas Deus não está dizendo para a gente honrar só quem merece. Às vezes foi um irresponsável, um adúltero sem vergonha que abandonou a família, que traía a mãe, que batia na mãe, que nunca cumpriu o papel, foi pai só para fazer. Muitas vezes tem liderança espiritual ou em qualquer área que não realmente merece, porque o comportamento dele é desprezível. Porém, eu tenho chegado a essa conclusão aqui: às vezes honrar está mais no campo do dever do que do prazer. É muito legal quando a gente tem um pai, um amigo, uma pessoa, um marido, uma esposa, que a gente tem prazer de falar assim: hoje eu vou te honrar, vou te dar um presente, vou te dar um banho de boutique, eu vou te levar para comer na melhor churrascaria dessa cidade. Aí você fala assim: é bom, é gostoso para quem está honrando e é gostoso para quem está sendo honrado, mas às vezes não vai ter emoção nenhuma, só vai ter dever, Às vezes a honra está mais no território do eu preciso fazer do que no território do eu quero fazer. Agora, se você está numa posição de liderança, faz por onde as pessoas tenham prazer de te honrar. Amém? Se você está na posição em que você precisa ser honrado, faz por onde, pelo amor de Deus, não dificulta a vida da pessoa que precisa te honrar. Agora, se você é a pessoa que precisa honrar, isso não é problema seu. Faça a sua parte. Honra. Não importa se você acha que a pessoa merece ou não, honre a si mesmo, pois a honra não tem nada a ver com o outro, mas apenas comigo. Quando eu entendi que Deus não pede para mim, para você honrar alguém, porque Ele está preocupado em abençoar aquela pessoa, em honrar aquela pessoa, senão Deus está querendo abençoar você. Quando Deus me pede para honrar meu pai, para honrar meu líder, para honrar o rei, não é porque Deus está pensando e preocupado com o rei, com o pai, com o líder. Não é que Deus está querendo fazer cafuné naquela pessoa. Não é porque Deus está querendo que aquela pessoa se sinta bem. Quando Ele me manda, quando Ele te manda honrar, é porque Ele está pensando em você. Ele quer te compartilhar os dividendos da honra. É você que está na mira do Senhor. Vocês pegaram isso aqui, irmãos?
Isso é muito forte, porque quando isso é o que domina meus pensamentos, o meu raciocínio, a minha lógica, aí eu falo assim: ah, meu amigo, então vou para cima, porque comigo não tem mais esse negócio não. Porque se Deus só quisesse honrar o seu pai, o seu líder, ou a pessoa que Ele está pedindo para você honrar, Ele poderia usar outra pessoa. Ele poderia pedir para o vizinho fazer isso. Ele poderia pedir para o patrão e não para você. Se Ele quisesse só honrar aquela pessoa, se o objetivo de Deus fosse honrar, Deus mesmo fazia isso. Ele mandava uns 2 querubins e honrava aquela pessoa, sem nenhum problema. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus levanta outra pessoa para honrar, é a outra pessoa e não você que vai ser abençoado. Se isso acontecer, é você que fica sem a promessa. Vida longa e que tudo corra bem na sua vida. Isso te interessa? Isso é importante para você? Então essas pessoas assim: estou nem aí. Está nem aí para quem? Para ele ou para você? Não vou honrar. Você está fazendo mal para quem? Para ele ou para você? Isso é muito importante. É uma revelação espiritual do céu para nós. A recompensa da honra é honra. Mas você sabia também que a recompensa do desprezo é desprezo? Eu acho muito interessante um versículo que tem na Bíblia, em 1 Samuel, que diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, isso aqui está um princípio embutido nesse versículo: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Comece a ler a Bíblia, prestando atenção em todas as circunstâncias que teve honra, e você vai ver o dividendo da honra. E comece a ler prestando atenção em todas as circunstâncias que teve desprezo, desonra, e você vai ver como que aquela pessoa colheu, e o que ela colheu: desonra. Porque os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Onde tem semeadura de desprezo, a colheita de desprezo. Onde tem semeadura de honra, sempre há colheita de honra. É o princípio da palavra de Deus: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que na NVI diz: os que me desprezam serão tratados com desprezo. Sempre ganhamos quando honramos e sempre perdemos quando desprezamos. A honra gera honra e o desprezo gera desprezo. Você não pode sair daqui sem lembrar disso. Eu poderia contar muitas histórias da Bíblia para você sobre pessoas que desprezaram e foram desprezadas. Saul desprezou a autoridade de Samuel e perdeu o reino. Ele desprezou Samuel, a autoridade, o comando, a direção, perdeu o reino. Sempre desprezo é acompanhado de desprezo. O que a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto, disse Samuel para Saul, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também. Olha que coisa forte. Desprezo gera desprezo. Golias desprezou Davi. Quem é esse cão que mandaram para cá? Eu já me pedi um guerreiro, mandaram esse moleque. Desprezou Davi, perdeu a cabeça. Você vai ver na Bíblia, nas páginas da Bíblia, história após história: desprezo seguido de desprezo, honra seguido de honra. Amém, queridos? Mical, esposa de Davi, desprezou Davi, foi desprezada.
Eu não tenho tempo para discorrer todas as histórias, vou deixar vocês cumprir o dever de casa de vocês, de ler a Bíblia em casa e descobrir essas histórias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem algo que me chamou muita atenção, quando eu me deparei com aquele texto onde Jesus volta em Nazaré. Jesus volta em Nazaré, e diz assim, que os nazarenos desprezaram Jesus, e perderam seus milagres, né? Marcos diz, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E a Bíblia diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O que atrapalhou a unção de cura? O que atrapalhou o milagre acontecer? O Messias estava lá no meio deles. O cara que para tudo, o vento, o ressuscitador de mortos de 4 dias, o homem que não tinha nada impossível, o Filho de Deus, o Messias, Yeshua HaMashiach, estava lá, no meio do povo dele, da cidade, com as pessoas com quem ele brincou, com quem ele conviveu, mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, ele foi desonrado, e o desprezo gerou desprezo, porque existe um negócio que quando você honra, você ativa algo e o céu libera. E a Bíblia diz que Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde, ele ficou impedido de fazer milagres ali, porque aquilo que você despreza, você perde. O texto diz exatamente isso. Então agora, o que Jesus falou aqui? Jesus disse assim, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Você sabe, você pode estar na frente de uma pessoa que tem muito para te dar, tem a unção profética, tem a sabedoria, tem muita coisa, tem muita bagagem, tem muita unção, tem muita revelação, mas se você despreza, fala assim, eu não gosto desse cara, não fui com a cara dele, você perde. Porque a unção que você despreza é a unção que você perde, mas a unção que você honra é a unção que você atrai. E você sabe o que aconteceu? Jesus disse, não há profeta sem honra. É como se fosse assim, se não tem honra, o profético não flui, o profético não sai, o milagre não aparece. É você que aperta no interruptor, no botão do milagre. E qual dedo que eu uso para apertar o interruptor do milagre? O dedo da honra. Quando você vai lá e usa o dedo da honra, tchum, aí o milagre libera. Porque quando a honra, há profeta, e onde há profeta, há profecia, e o profético flui. Vocês pegaram isso, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muita coisa que nós poderíamos falar hoje à noite sobre essa questão da honra, mas eu queria dizer algo que me preocupa, e eu pude ver nessa história com Jesus aqui, que é um risco, é um perigo muito comum, é o que eu chamo de, nós temos a tendência, né? É o que muitas vezes a desonra causa, produz, é a banalização do extraordinário. É quando nós estamos perto de nós, quando nós estamos convivendo com algo extraordinário. O melhor de Deus era Jesus, a unção profética, o Messias, o ungido de Deus estava ali, era algo tão extraordinário. Os outros se encantaram com Jesus, a Bíblia diz que eles ficavam maravilhados, mas os nazarenos não. Você sabe, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, esse é meu celular dizendo que está na hora de eu parar. Eu fui no Rio de Janeiro, cara, a primeira vez eu falei, uau, 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 Cristo Redentor, pão de açúcar, que coisa linda. Nós fomos em Cape Town, uma cidade ali da África do Sul, pensa, talvez a cidade mais linda que eu já fui. Você fica assim, uau, uau, aquele negócio de ficar tirando a foto, que você quer tirar foto de tudo. Que combinação de mar, de água, de montanhas, que coisa linda. Mas você sabe, os carioca passam assim, ó.
Os cariocas estão acostumados com aquilo, eles veem aquilo todo dia. Eles não estão mais nem aí, eles não estão mais fascinados. Os moradores de Cape Town estavam falando assim, ó. Enquanto nós estamos, uau, tira uma foto aqui, amor, amor, aqui, amor, pega. Os caras estão... É o perigo de nós acostumarmos com o extraordinário. Isso acontece muito. Então toma muito cuidado para seu coração não ficar com esse sentimento. Eu poderia te contar muitas histórias aqui. A história da Abigail, a mulher que honrou Davi. E esse é um caso bem típico, porque ela honrou a pessoa. E você sabe o que a honra dela trouxe de volta para ela? O bumerangue era o próprio Davi. Davi volta para ela. Ela se torna a rainha, porque ela se torna a esposa de Davi. Eu poderia falar para vocês da Ruth, como ela honrou Noemi, a sua sogra, e como que a honra trouxe para ela a qualidade de vida, o maridão Boaz, né? Que história linda. Eu poderia te contar história após história. A Ana, como que mesmo maltratada pelo pastor dela, Eli, que chamou ela de embriagada, e repreendeu, ela chamou atenção, mulher, quando é que tu vai parar de beber cachaça? E ela lá orando, em vez dela falar assim, se tu tivesse porque se eu falasse hoje para uma irmã, alguma coisa assim, mais sério, a tendência, eu vou embora, não gostei, que falta de respeito, que pastor mal educado. Se ele tivesse percepção espiritual, ele saberia que eu não estou bêbada, eu estou orando. Mas ela falou, meu Senhor, eu não estou embriagada, a tua serva está apenas com o coração aflito, e eu estou orando porque ela era estéril, e ela queria ter um filho. Você sabe o que a autoridade, a honra dela traiu? A palavra profética, ativou o profético sobre o líder dela e disse, o que você está pedindo pode ir, que Deus já te deu. E ela virou mãe, se tornou mãe. De quem? De Samuel. Amém, queridos? Eu poderia ficar até meia-noite com vocês aqui, mas eu tenho que pegar um avião, tá? Então, quero dizer que eu amo vocês, pratique a honra e você vai ver os dividendos dela te perseguindo, em nome de Jesus.